para vocês o cronograma reorganizado. Então, hoje é dia 27/7, nós vamos iniciar a nossa aula da disciplina de Neuropsicologia 1. Boa noite aí o pessoal que mandou boa noite no chat. Gabriele, Giliardi, Júlia, Tiago, Beatriz, Jaine, boa noite para vocês. Eu gostaria de apresentar para vocês uma nova proposta de cronograma, né? Já que o nosso cronograma anterior, aquilo que a gente tinha definido anteriormente, não pôde se cumprir. Então, só para avisá-los que aquelas pessoas que não mandaram a segunda nota de leitura, na verdade, ninguém mandou, né? Porque, na verdade, agora a nota de leitura, eu vou apresentar uma proposta diferente para vocês. Então, ninguém perdeu nota, nem precisam se preocupar com isso, tá? Não mudou muito o cronograma, na verdade, a gente vai manter muito do que a gente já tinha definido no cronograma original, só algumas coisas vão mudar, algumas datas. Então, nós já vimos toda o primeiro módulo, já vimos o segundo módulo, e estamos aqui no terceiro módulo, né? Então, a nota de leitura, originalmente, a segunda nota de leitura seria do capítulo 2 de Fundamentos de Neuropsicologia, que é a parte do segundo módulo. Mas aí, como a gente já viu essa parte, a gente já discutiu, já trabalhou, eu achei melhor, então, a gente não vai mais fazer a nota de leitura deste capítulo 2, que a gente já trabalhou, e vamos fazer, então, a nota de leitura da 7ª aula, que é aquela aula que a Quitéria até comentou que a gente tinha pulado. Então, nós vamos fazer a nota de leitura dessa 7ª aula do Vygotsky, chamada As Leis do Desenvolvimento do Sistema Nervoso. Esse texto, ele já foi disponibilizado para vocês, porque fazia parte do nosso cronograma, então, está dentro do esperado. Ele tem apenas 18 páginas, é um texto bem mais simples, né, do que esses do texto do livro de Fundamentos de Neuropsicologia. Ele é bastante mais fluido, menos denso, né, digamos assim, embora não seja simples, né, mas é mais fluido, mais tranquilo. E a minha proposta aqui de entrega dessa segunda nota de leitura para daqui 2 semanas, né, então não seria na próxima semana, mas na outra. Isso por quê? Porque a proposta do novo cronograma é que a gente não tenha aula na semana que vem, aula síncrona, e que é no dia 3, e que esse dia 3, então, vocês utilizem para fazer a aula assíncrona, né, que seria a confecção da nota de leitura para a próxima terça. Então, o dia 3... que é aqui, ó, dia 3, não haverá aula síncrona, apenas a aula assíncrona para que vocês confeccionem essa nota de leitura. Até aqui tudo bem, gente? Está dando para acompanhar? Beleza? Tá. Então, seria isso, não termos aula na semana que vem, né? A aula será assíncrona, para confecção da nota de leitura, que será entregue no dia 10 do 8, né? E aí, hoje, nós iremos continuar o capítulo 8, que é sensação e percepção. Nós já fizemos, né? Nós já discutimos a sensação, hoje seria para discutir percepção, que é relativamente rápido, nós iremos terminar mais ou menos no horário previsto das aulas. Mas no dia 10, que é o dia que vocês vão entregar a nota de leitura, nós vamos trabalhar atenção e memória, que são os capítulos 10 e 11 do Fundamento de Neuropsicologia. Então, nesse dia, nós vamos alongar um pouco, né, estender um pouco mais a aula,
ela vai durar um pouco mais do que o que tem durado até então. Isso porque para a gente poder repor essa aula que nós não tivemos na semana passada, porque eu estava doente. Então, atenção, no dia 10, que nós vamos trabalhar os capítulos 10 e 11, nós vamos ficar um pouquinho a mais, estender um pouquinho a mais o nosso horário. Assim como no dia 17, nós vamos estender um pouquinho mais o nosso horário também para trabalhar pensamento e linguagem. Aí, no dia 24, nós vamos trabalhar essa 7ª aula, que vocês vão ter entregado a nota de leitura no dia 10, né? Então, vocês vão ter lido esse texto, trabalhado, pensado sobre ele. Nós vamos ter essa aula sobre esse texto. Nós vamos fazer os feedbacks das notas de leitura de vocês, né, sobre esse texto. Então, as dúvidas que vocês trouxerem, as colocações que vocês fizerem, né, as relações, as ligações que vocês fizerem, já vou ter lido e vou trazer para vocês, e a gente vai fazer um momento de retorno, de feedback do trabalho de vocês. Aí, no dia 31/8, que seria a nossa última semana de aula, né, 31/8, nós faremos as apresentações de seminários. Então, os 3 seminários que vão ser apresentados acontecerão no dia 31/8. Agora, eu estou em dúvida, porque essa disciplina, eu sempre trabalho com essa apresentação de seminários, né? Porque aí a gente dividiria a turma em 3 grupos e cada um iria apresentar o seminário de dessa dupla de funções, né? Sensação e percepção, atenção e memória, pensamento e linguagem. E tem sido bastante interessante, porque as turmas que eu dei essa disciplina até então, trazem outros materiais, digamos assim, elementos artísticos, músicas, às vezes telas, poemas que conseguem fazer uma relação com o que está escrito ali, né, com essas funções e tudo. Então, tem sido interessante, mas eu estou em dúvida se a gente apresentaria os seminários, porque nós estamos com pouca presença síncrona aqui, né? Nem todo mundo está comparecendo de forma síncrona, então eu não sei se iria funcionar. O que vocês acham sobre isso, gente? Vocês acham que a gente poderia, então, fazer como avaliação somente as notas de leitura, ou se a gente faz apresentação de seminário? Minha preocupação com a apresentação de seminário é que, bom, deixa eu até dar uma olhada aqui. Nós temos 18 pessoas matriculadas, mas, por exemplo, aqui agora tem 8, né, alunos, 9 pessoas contando comigo. Então, eu estou achando que talvez não funcione, enfim. Ah, David, eu acho uma boa ideia. Como que a gente poderia fazer uma enquete? Tem como fazer lá no grupo de WhatsApp? Porque eu realmente acho esse momento da apresentação de seminário, né? Eu quase não trabalho com apresentação de seminários nas minhas disciplinas, mas nessa disciplina especificamente tem sido muito legal, tem sido um momento de muito aprendizado e até muito interessante. Então, eu trabalharia de novo dessa forma. O problema é que a gente não está tendo uma presença muito grande aqui de forma síncrona, né? Não sei, às vezes as pessoas não estão podendo, né? Elas estão acompanhando em outros momentos, então aí eu fico meio insegura se as pessoas vão poder participar. Alguém poderia fazer essa enquete lá no nosso grupo de WhatsApp? Acho que no grupo é melhor que nos siga, né? Porque tá todo mundo lá no grupo.
Talvez bom, gente. Acho que eu posso mandar lá no grupo perguntando. Então é isso. Então acho que ficou claro, né? Vou mandar lá no grupo também. Hoje nós vamos finalizar a sensação e percepção. No dia 3, a aula é assíncrona, com o objetivo que vocês já façam a leitura da 7ª aula e façam a nota de leitura. No dia 10, nós vamos trabalhar atenção e memória. Essa aula vai ser um pouco mais estendida. No dia 17, nós vamos trabalhar pensamento e linguagem. Essa aula também será um pouco mais estendida. No dia 24, nós vamos trabalhar o texto da nota de leitura, né, e fazer os feedbacks das notas de leitura. E no dia 31, que seria a nossa última aula, nós vamos avaliar, né, vamos ter a resposta até semana que vem, se a gente vai ter apresentação de seminários ou se vai ser o fechamento da nossa disciplina já no dia 31. Júlia, não, eu acho que agora não. Acho que eu vou mandar a mensagem lá no grupo amanhã, porque o Madison mandou, né? As pessoas estão se solidarizando lá. Eu acho que a gente poderia mandar depois, porque vai se confundir ele com as outras mensagens e, enfim. E também ser um pouco insensível, né? Porque ele trouxe uma notícia muito ruim. Então é isso. Vamos iniciar então a aula de hoje. Então, nós estávamos discutindo a função psicológica da sensação, né? E nós vimos, então, que a sensação, né, trabalhamos os tipos de sensações, né, as sensações interoceptivas, proprioceptivas, exteroceptivas, né? Vimos esses tipos de sensações intermodais, que são sensações que ocupam uma posição intermediária entre uma sensação e outra, né? A gente deu exemplo nesse momento da questão da sensibilidade vibrátil, da questão do sabor-cheiro, né? Não sei se vocês se lembram, mas eu trouxe aquele exemplo triste do dia que eu comi uma lasanha congelada e senti o gosto do cheiro da barata, né? Como que é essa sensibilidade intermodal. A gente, apesar de não ter, de fato, sentido o gosto da barata, mas essas duas coisas se misturam, né? O cheiro, o sabor, assim como alguém trouxe o exemplo sobre quando a gente fala, tal coisa, né? O chocolate tem gosto de sabão. Você nunca comeu sabão, mas você
consegue realizar esse ponto de encontro entre o sabor e o cheiro, né? Então, nós trabalhamos também o fenômeno da sinestesia, vimos como que isso se dá do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista anatômico, né, aqui mais para cima, dos filamentos. E também vimos a questão da classificação quanto ao nível de organização, então temos sensações protopáticas, sensações epicríticas, vimos as duas formas básicas de mudança das sensações, né, que é adaptação e sensibilização. E hoje nós vamos iniciar a discussão acerca da percepção. Então, o Luria, ele coloca que não é possível falar de sensação de uma maneira isolada. Então, não é possível a gente trabalhar a sensação como se ela fosse isolada. Porque ele diz, o homem não vive em um mundo de pontos luminosos ou coloridos isolados, de sons ou contatos, mas em um mundo de coisas, de objetos e formas, em um mundo de situações complexas. Então, não tem como a gente isolar a sensação, né, a função da sensação. A sensação está conectada com a percepção, está conectada com a memória, conectada com a linguagem, com a atenção, porque nós não vivemos num mundo em que é possível a gente peneirar as nossas sensações, né? O mundo não é feito de pontos luminosos ou de sons isolados, né? O mundo é feito de situações complexas que vão exigir todas as nossas funções e em que essas questões vão se misturar, né? Então, numa mesma situação, nós recorremos a várias funções psicológicas que nós possuímos, porque são situações complexas, são mundos de objetos, de formas, de maneira que não é possível falar da sensação dessa forma isolada. Então, ele vai dizer, portanto, as sensações não se dão isoladamente, mas de maneira integrada, ou seja, como imagens inteiras. Então, quando, digamos assim, vamos dar um exemplo, quando eu vou lá e passo por uma experiência qualquer, então, sei lá, eu passo pela experiência de ver alguma paisagem, ou de abraçar os meus pais, ou de conhecer uma cidade nova, enfim. Essa situação é uma situação complexa que demanda várias questões, né? As sensações, elas não podem ser vistas como isoladas, mas elas estão integradas dentro dessa situação, dentro dessa imagem inteira, né? É por isso que o Vygotsky, ele vai dizer, né, que é preciso estudar as funções de forma isolada, porque elas têm especificidades, mas não é possível compreender como nós articulamos essas funções, como o ser humano funciona de maneira complexa, se não for entendendo essas funções de maneira integrada. Então, a gente até pode aqui, igual nós estamos fazendo, né, separando as funções para poder, de uma forma didática, né, mostrar qual a especificidade de cada uma, como que cada uma funciona. Mas, para entender o ser humano, né, como que isso se dá na vida, na sua complexidade, é preciso entender que essas funções atuam de maneira integrada. Tá dando para ver os slides aí? Vocês estão vendo o slide passar, gente? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo, que às vezes ele fica travado. Tá, né? Passa aí de novo para a gente ver, professora. Espera aí. Deu para ver? Tá passando direitinho. Tá, né? Tá bom, obrigada. Então, ele vai dizer, é um trabalho conjunto dos órgãos dos sentidos que pode ocorrer no limite de uma modalidade, então, análise das partes, observar os detalhes de um quadro, por exemplo.
Então, quando a gente analisa as partes, os detalhes de um quadro, os nossos órgãos dos sentidos estão funcionando a partir dessa modalidade, né, de análise daqueles detalhes específicos, né, de uma forma mais específica. Mas também os nossos órgãos do sentido podem atuar no limite de várias modalidades. Então, por exemplo, ao percebermos uma laranja, reunimos impressões táteis, impressões olfativas, gustativas, e ainda acrescentamos nossos conhecimentos a respeito da fruta. Então, digamos que eu apareça aqui com uma laranja, ou, enfim, com uma maçã. A maçã, quando você percebe, né, a percepção dessa maçã, ela reúne a cor, né, a cor vermelha, as impressões, então, visuais que se tem, ela reúne essas impressões táteis, né, então a textura, ela é lisinha, né, tô falando de uma maçã, ela é lisinha, tal, reúne as impressões olfativas, o cheiro, reúne o sabor, né, as impressões gustativas, e além de tudo isso, ainda reúne todo o conhecimento que você construiu a respeito desse objeto. Então, o que é uma maçã, de onde ela vem, né? Então, maçã é o quê? É fruta, que está dentro de quê? De qual conceito, né? Fruta está dentro de quê? De vegetais, de plantas, né? Tudo que você sabe sobre aquela fruta faz parte dessa modalidade múltipla, né? Que é o trabalho em conjunto dos nossos órgãos do sentido, e até mesmo do nosso pensamento, né? Dos nossos conhecimentos prévios. Esse processo conjunto, que reúne tantas modalidades, né? É o que o Luria chama de percepção. Percepção não é um sentido isolado. Percepção para o Luria é justamente o trabalho em conjunto dos órgãos dos sentidos, né? Para a gente conseguir perceber algo. Então, veja como que a percepção é muito mais complexa do que se tinha a noção enquanto algo, uma função específica, uma função isolada, né? Ela está em conjunto, atuando em conjunto com várias outras impressões, com todas as capacidades dos nossos órgãos dos sentidos. Então, o processo de percepção requer discriminação do conjunto de indícios presentes, então, cor, forma, tamanho, textura, etc. Requer indícios básicos determinantes e que, simultaneamente, se faça abstração dos indícios inexistentes. Como assim? Ora, quando você percebe algo, né, que é a percepção, quando você percebe algo, então vamos dar o mesmo exemplo, uma maçã vermelhinha. Então, para perceber essa maçã, para você entender que aquilo é uma maçã, você tem que discriminar um conjunto de indícios presentes, que foi o que a gente falou. A cor, ela é vermelha, a forma, tem uma forma arredondada, o tamanho, um tamanho médio, a textura, uma textura lisa, o sabor, aquele sabor de maçã. Você discrimina aqueles indícios que estão presentes naquele objeto. Mas, ao mesmo tempo que nós discriminamos aquilo, os indícios básicos que são determinantes daquele objeto, vamos dar um outro exemplo, copo. Para ser um copo tem que ser um vasilhame que acomode um líquido. Esse copo, ele tem que ter certa forma, certo tamanho, independente da cor, ele é um copo, né? Mas a gente também, simultaneamente, a gente discrimina não só o que existe no objeto, mas também o que inexiste. Então, voltando no exemplo da maçã, a maçã é vermelha e ela não é laranja. A sua textura é lisa e não é rugosa.
A gente faz esse, na nossa função da percepção, nossa capacidade de perceber, inclui a gente discriminar esses indícios que determinam aquele objeto e, simultaneamente, a gente abstrair aqueles que não existem. Então, a gente faz um processo, a nossa percepção é sempre um processo comparativo. Para nós percebermos algo, nós estamos sempre comparando, né? Nós lançamos hipóteses a respeito do objeto. Então, ele diz, nesse processo de comparação, o sujeito lança hipóteses a respeito do objeto. Essa hipótese precisa coincidir com a informação que chega para que ocorra a identificação do objeto e o processo de percepção seja concluído. Então, para que você perceba algo, aquilo lá que você está, aquela discriminação dos conjuntos presentes e a abstração dos indícios inexistentes, todo esse processo comparativo, a gente vai comparar a nossa hipótese com o que de fato a gente identifica naquele objeto. Se existe uma identificação entre a nossa hipótese e o objeto de fato, então a gente realmente percebe o objeto, a percepção é concluída. Caso contrário, a busca por identificação permanecerá até que seja possível incluí-la em determinada categoria, que é o processo constante de análise e síntese. Então, digamos assim, vamos pensar, né, um exemplo aqui disso. Uma criança que nunca viu essa fruta, maçã. Suponhamos que é uma criança, sei lá, de outro país que nunca viu que mesmo já grandinha, nunca tenha visto essa fruta, maçã. Então, ela não consegue perceber, digamos assim, ela percebe todos os indícios, né, ela vê aquele objeto, mas ela não consegue dizer, isso é uma maçã, né, falta esse conhecimento. O que é a coisa que ela faz? E que nós fazemos também quando nós não conhecemos algo, né? A gente busca identificar com objetos semelhantes, de forma a conseguir colocar em certa categoria. Então, eu não sei que é uma maçã, mas eu sei que é uma fruta, eu sei que é um vegetal, porque tem um cabinho, porque parece ser algo que vem de uma árvore, né? Então, a gente consegue ir categorizando e aproximando o máximo do que é aquele objeto. A gente vai fazendo esse processo de análise da realidade e de síntese, né? Não sei, até aqui tudo bem, gente? Tá dando para entender? É muito interessante, porque dos experimentos, por exemplo, que o Vygotsky faz com crianças, né, para a gente ver se a criança ela está conseguindo desenvolver o pensamento, né, o pensamento por conceitos, é verificar se a criança consegue colocar os objetos, por exemplo, numa mesma categoria. Então, na clínica, quando a gente vai analisar, né, o desenvolvimento da criança, fazer, de certa forma, uma avaliação, né, do que a criança consegue, a gente, por exemplo, pega imagens, né, então, imagem de vários brinquedos, então peão, boneca e carrinho. Aí, imagem de frutas, maçã, laranja, mamão. E coloca essas imagens misturadas e vê se a criança consegue colocar esses objetos numa mesma categoria, porque essa é a nossa capacidade de categorizar, ela tá presente na nossa capacidade de perceber, na nossa capacidade de comunicar, na nossa capacidade de memorizar. Nós não memorizamos digamos assim, a gente não guarda na nossa memória não funciona, por exemplo, memorizar cada copo individualmente, a gente memoriza a categoria copo, né? Então, o nosso funcionamento, o nosso pensamento funciona, tem como base a categorização, capacidade de categorizar, de colocar em grupos, né? De separar em grupos. E isso é uma coisa que a gente, por exemplo, na avaliação clínica,
avalia se a criança consegue, porque está na base do aprendizado da escrita, da leitura, do próprio desenvolvimento do pensamento, a criança conseguir categorizar. E a gente vê que mesmo numa função psicológica aparentemente muito simples, né, a da percepção, a gente sempre está fazendo isso, a gente está sempre identificando o objeto, lançando hipóteses, analisando, criando sínteses, ou seja, nós estamos sempre categorizando, né, colocando em categorias, criando, estabelecendo os conceitos, né, para poder perceber as coisas. Então, mesmo numa função muito específica, que parece, aparentemente, né, algo muito simples, a percepção, perceber algo é muito simples, não, já inclui mecanismos do pensamento muito complexos, como, por exemplo, a categorização, a abstração. Se você vai perceber uma maçã, você tem que abstrair as características que ela não tem. Isso é algo que a gente faz através da abstração. Então, desse mecanismo do pensamento que nós vamos desenvolvendo, né? Então, tudo isso é desenvolvido, tudo isso é aprendido. Por isso que a gente, quando vai avaliar uma criança, a gente avalia se ela já aprendeu, né? Se ela já desenvolveu esses mecanismos, se ela já se apropriou dessas formas de pensamento. A Júlia está fazendo uma pergunta. As crianças que são levadas para avaliação são as com suspeita de retardo mental, por exemplo? Não, Júlia, às vezes a gente faz avaliação da criança. As crianças que a gente se submetem à avaliação podem ser por vários motivos no trabalho clínico, por exemplo. Às vezes é porque alguma queixa escolar, por exemplo, a criança, a mãe chega com essa queixa. A criança não está conseguindo aprender a ler, digamos, a criança já na idade escolar. Então, ela está, sei lá, tem 7 anos, 8 anos e ainda não conseguiu aprender a ler. Então, a gente vai tentar fazer alguma avaliação, ver se há alguma dificuldade neuropsicológica, né, se há algum prejuízo neuropsicológico, se ela consegue categorizar, se ela consegue abstrair, né? Ou se, por exemplo, não existe um prejuízo neuropsicológico, mas existe uma dificuldade pedagógica mesmo. Então, a gente pode pensar, né, numa atuação mais pedagógica, mas a avaliação ela serve para isso, né, para ver aonde está o problema, onde está, se a criança ela consegue, as avaliações qualitativas com as quais nós trabalhamos a partir da neuropsicologia luriana, né, é para ver as capacidades da criança, como ela atua para resolver aquela tarefa. Então, por exemplo, digamos que a tarefa seja essa que eu coloquei, né, coloque esses objetos em categorias. Nós não vamos só ver se ela consegue ou não fazer, mas quais são as ferramentas que ela utiliza, por que ela colocou carrinho com laranja? Qual que foi a relação que ela fez, né? Por que ela não está conseguindo categorizar esses objetos, colocar esses objetos na mesma categoria? Então, a pergunta é, por quê, né? E não simplesmente dar um score ali ou tem deficiência intelectual ou não tem, né? Ou é incapaz ou não é, né? Mas como promover esse desenvolvimento, né? Então, não, as crianças que são levadas para avaliação não são as que têm suspeita de algum transtorno, mas toda e qualquer criança, né, que tem algum tipo de queixa escolar ou de queixa da família, da escola, enfim, pode passar por uma avaliação, porque o objetivo da avaliação não é dar um score de inteligência, um score de tal coisa, né, mas promover o desenvolvimento, né, como que a gente verifica a lógica da criança para poder conseguir apontar caminhos, né. Então, pelo menos do ponto de vista das avaliações qualitativas, essas avaliações
baseadas na psicologia histórico-cultural têm esse objetivo. Então, tá. Então, o Luria vai chamar a atenção para o fato de que a percepção é um processo inteiramente ativo. Esse é o primeiro traço da percepção, ser ativo. Ou seja, inclui componentes motores como apalpar o objeto, movimentar os olhos. Então, o ser humano, ele percebe de maneira ativa. A gente não está só recebendo estímulos, nós estamos ativamente percebendo a realidade. Nós movimentamos nossos olhos ativamente, né? Nós apalpamos objetos para poder perceber os objetos. Então, o primeiro traço que caracteriza a percepção é esse, é de ser um processo ativo e que está sempre ligado à busca de resquícios da experiência anterior. Então, nós comparamos a comparação da informação que chega ao sujeito para a criação de hipóteses sobre o objeto. Então, a percepção, ela está vinculada diretamente aos processos de pensamento. Então, por exemplo, por que eu falo que eu gosto muito de, nessa disciplina, trabalhar com os seminários, né? Quando eu dei essa disciplina numa outra faculdade que eu trabalhava antes do que aqui, na UFC, e as aulas ainda, né, eram presenciais, evidentemente, antes da pandemia, a gente fez esses seminários, o pessoal da percepção, o pessoal, né, a gente dividiu a turma em 3 grupos, e esse grupo que ficou com sensação e percepção foi muito empolgado, né, e eles criaram uma caixa que você colocava a mão dentro da caixa e você não sabia o que tinha dentro dela, e você precisava descobrir. Então, você tinha que falar o que era aquele objeto sem estar olhando. Gatilho, né? Aulas presenciais, gatilho. Interação humana, enfim. E aí você tinha que eles construíram uma caixa de madeira lindíssima, assim, tinha um buraco, e você enfiava a mão dentro e lá tinha um objeto, você tinha que definir só através da percepção tátil, né, o que era aquele objeto. E aí, teve um grupo que, eu não sei como eu permiti isso na aula, gente, mas isso aconteceu. Eles tinham levado uma rã, eles colocaram uma rã dentro da caixa, porque eu não sei como que eu permiti, porque assim, para uma pessoa botar a mão lá dentro e desmaiar, né, e dar problema na minha aula, não custava nada. Mas eles fizeram isso, colocaram uma rãzinha dessas criada em criadouro. Porque o que eles fizeram? Eles levaram a rã viva para você colocar a mão e levaram ela também frita. Levaram uma porção de rã frita para você sentir a impressão gustativa. A impressão, tipo assim, o sabor. E numa faculdade, é porque eles empolgaram muito com os seminários e foi muito legal, assim. Então, eles levaram uma porçãozinha de rã. É normal, muita gente come isso, né? Isso é um alimento normal. E aí, eu lembro muito dessa experiência, porque a pessoa que colocou a mão na caixa, ela não sabia que bicho que era, mas ela foi fazendo exatamente isso, né? Ela foi buscando por resquícios da experiência anterior, foi comparando essa informação, né, que chega pela experiência tátil, e foi criando hipóteses. Então, ela ia, assim, a textura me lembra tal coisa, então lançava hipóteses.
Digamos, essa sensação me lembra quando, na casa dos meus avós, que moravam numa roça, uma vez que eu encostei, sei lá, numa lagartixa. Então, lançava a hipótese da lagartixa, lançou a hipótese do sapo, né? Foi reunindo informações pregressas, da sua experiência pregressa, até chegar nessa resposta, né? Na resposta de uma rã, enfim. Então, a gente viu ali bem na nossa frente, né? Esse processo que se dá no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Para a gente perceber algo, primeiro que a percepção é um processo ativo, né? Nós apalpamos, nós vamos ativamente ao objeto, e que é um processo que está ligado à busca de resquícios de experiência anterior, a comparação de informações, a criação de hipóteses, né? Que foi exatamente o que ela foi fazendo. Portanto, a percepção, ela não só não é uma função isolada, como ela já no ser humano, né, no ser humano adulto, né, que já está desenvolvendo suas funções psicológicas, a percepção é uma função que está diretamente ligada aos processos de pensamento, à memória, a todos os outros processos, né? Você vê que ela coloca a mão ali e tem que... o objetivo da tarefa é descobrir o que é, né, exatamente o que é, através das informações táteis, e ela recorre à memória, ela recorre a experiências pregressas, ela recorre às suas experiências afetivas também com os avós, lança hipóteses, recorre à textura, né, de outros animais. Então, veja como que a gente vai... É um processo muito complexo, o processo da percepção. Então, é por isso que o Luria diz que envolve o trabalho em conjunto de vários analisadores, ou seja, de vários órgãos dos sentidos. E por ser um processo que se torna cada vez mais elaborado, requer também a íntima participação da fala, né, do pensamento e da fala. Então, ao discriminar os objetos, o homem os designa pela palavra e os atribui a certas categorias. Então, a percepção, ela tem como consequência, a percepção humana, né, que é exclusivamente humana, ela tem como consequências atribuição de nomes, né, a designação por palavras, e ela tem também como consequência o desenvolvimento desse mecanismo de pensamento que é o de categorização, que é o de reunir, de separar objetos em grupos. Então, eu não consegui imediatamente chegar à resposta de que era uma rã, mas eu consegui ir categorizando. Parece um animal, parece ser um anfíbio, porque é geladinho, porque é lisinho, né? Então, a gente vai fazendo essas categorizações. Então, a percepção está intimamente ligada com o pensamento, está intimamente ligado com a linguagem. Veja como são processos muito mais complexos do que pode parecer à primeira vista, né? Então, o segundo traço da percepção é o seu caráter genérico. Então, a percepção não é apenas um conjunto de indícios que chegam ao sujeito, mas esse conjunto é analisado como um objeto determinado, atribuído a certas categorias. Então, mais uma vez, né, nós estamos falando de categorização, nós estamos falando do caráter genérico, ou seja, a gente não percebe, como eu tinha falado, né, sobre a memorização, mas também se pode pensar no sentido da percepção. Então, eu não percebo sei lá, esse copo, eu não tenho a capacidade de perceber que isso é copo só porque é esse copo especificamente, com essa tampa vermelha, com esse canudo verde, com esses atributos. Mas a gente percebe muito mais por um caráter genérico. Nós percebemos copo, a categoria copo. Nós percebemos a
categoria relógio, a categoria mesa, a categoria moradia, animal, né? Então, o segundo traço da percepção é o seu caráter genérico. A gente consegue generalizar. A gente não precisa perceber, a gente não percebe baseado só nos atributos específicos daquele único objeto, né? Nós conseguimos colocar aquele objeto numa categoria, ou seja, generalizar, né, o objeto. Isso é muito importante, porque, só para dar um exemplo, né, dizem que nas primeiras civilizações, né, nos primeiros agrupamentos humanos, né, nos nossos antepassados, a gente designava os objetos com um nome específico para cada objeto. Então, a gente ainda não tinha conseguido, do ponto de vista da história da humanidade, né, a gente ainda não tinha conseguido generalizar, colocar em categorias. Então, cada novo copo produzido, ou novo vasilhame, teria um novo nome. Então, a mesma coisa de assim, esse copo aqui chama João, esse chama Maria, esse chama José, né? Só dando um nome, enfim, hipotético, mas suponhamos, esse chama X, esse chama Y, esse chama H. A gente não tinha conseguido ainda chegar num ponto, né, do nosso desenvolvimento de pensamento, de linguagem, etc., que a gente coloca todos os copos na categoria copo. Então, a cada novo copo produzido, ele ganhava um novo nome, né? Então, isso sobrecarregava, né? Sobrecarregaria demais a nossa percepção, a nossa memória, a nossa atenção. Se a cada novo copo produzido eu tiver que memorizar um novo nome, imagina a dificuldade, né? Para operar com esses nomes, para operar com esses objetos. Então, essa nossa capacidade de generalização, de categorização, é uma vitória, né, da espécie humana, é uma vitória da nossa humanidade. A gente conseguir simplificar e tornar um caráter, e tornar as nossas funções capazes de operar nesse sentido mais genérico, para que a gente tenha uma relação muito mais eficiente com o mundo dos objetos, com a própria realidade. Tá dando para entender isso, gente? Deu para entender esse exemplo? Beleza, então. Então, o terceiro traço é a sua ortoscopicidade, que é a questão da constância e correção. Então, o conhecimento anterior dos objetos incorpora-se aos processos de percepção e o torna mais correto, o que faz com que a percepção busque sempre a correção. Então, eu vou dar um exemplo em relação a isso, né? Digamos assim, não sei se vocês já viram, já deve ter passado por essa experiência, principalmente quem convive com crianças, né, que ainda estão desenvolvendo sua percepção, né, sua memória, suas funções. Então, não sei se tem alguém que convive com criança e já viu essa cena da criança avistar, digamos, uma casa lá longe, né, lá em cima da montanha, e aí ela pensar que é uma casinha pequena, porque ela percebe a casa, como está muito distante, ela percebe como um objeto pequeno, então ela acha que é um brinquedo, né, ou ela acha que é realmente uma miniatura, quando na verdade é uma casa grande, normal, mas que como está à distância, a gente percebe ela num tamanho menor, né? E aí a criança, ela acha que é um brinquedo, ela brinca, né? Já aconteceu comigo de ver crianças agindo dessa forma, né? Então, ela
ela percebe aquela casinha, né, que aparece para ela como uma casinha pequena, como se fosse realmente uma miniatura. Mas, com o tempo, à medida em que ela for crescendo e ela for se apropriando, né, dessas concepções de distância, então, quando as coisas estão mais distantes, elas ficam menores, elas aparecem menores para nós, né, essas novas noções, ela vai conseguindo corrigir essa percepção. Então, chega ao ponto de que nós adultos, apesar de vermos a casinha pequena, a gente corrige essa percepção e entende, através do pensamento, dos nossos conhecimentos, que aquela casa não é pequena, na verdade ela é enorme, né? Ela é maior do que nós. Então, esse traço da ortoscopicidade, né, que é essa tendência sempre da nossa percepção de se autocorrigir, ela também perpassa pela nossa capacidade, nossos conhecimentos prévios, nossa capacidade de racionalizar aquele processo. Então, a percepção não é um elemento isolado, né? Ela está relacionada com todas as nossas outras funções, inclusive a de pensamento, a de memória, né? Memória dos conhecimentos anteriores e etc. Então, eu sou capaz de ver pela percepção uma casinha pequena, mas saber, né, num processo de correção, que ela não é pequena, né, que a minha percepção que está, digamos assim, me enganando naquele momento, né. Percepção busca sempre pela sua correção. E, finalmente, o quarto traço da percepção, deixa eu voltar lá. A Júlia falou aqui, né, eu vendo os barquinhos em cima da ponte Rio-Niterói, exatamente. A gente faz muito isso, né, com barquinho. Tem gente que faz essas fotos muito engraçadas também, né, tipo, tô segurando o sol, assim, né. Então, a gente percebe as coisas de uma forma, mas isso, avião no céu, né, o Giliard falou, mas a gente percebe como pequenininho, a gente chega a achar bonitinho, engraçadinho, mas a nossa percepção se autocorrige. A gente não, nem por um segundo, acha que aqueles objetos são pequenos, por mais que eles apareçam pequenos para nós, né? A não ser, claro, em situações, ou quando é a criança, né? Ou em situações patológicas, em que a percepção não pôde se desenvolver, ou então em quadros patológicos, ou em situações até que não chegam a ser patológicas, mas, por exemplo, a pessoa não teve acesso ao estudo, à escola, então não tem essa noção de distância, pode ser que aconteça, né? Um outro exemplo que eu sempre dou, que é polêmico e chega a ser engraçado, mas que eu acho que pode ser um exemplo disso, né? Da dificuldade de autocorreção da percepção, que está evidentemente ligado, muitas vezes, a uma privação de conhecimentos, né, de processos do pensamento, de desenvolvimento de processos do pensamento, é a questão, por exemplo, da Terra plana. Então, a pessoa vai lá, pega uma régua, coloca no horizonte e fala, se a régua é reta, e eu estou colocando a régua aqui no horizonte, o horizonte é reto, não é curvado, logo a Terra é plana. Então, veja, a percepção é essa, de que realmente, do ponto de vista da percepção imediata, a Terra, poderia-se dizer que a Terra é plana, porque o horizonte é reto, né? E se você coloca uma régua que é reta perto do horizonte, assim, no rumo do horizonte, de fato você vai ver que eles coincidem. Mas como que a gente corrige essa percepção equivocada? Com outras informações pregressas, né? Embora a gente veja o horizonte reto, a Terra não é reta, né? A gente tem outros conhecimentos de que a Terra teria um formato oval por causa disso e disso. Então, a gente corrige a nossa percepção. Então, mas essa correção depende, né, de outros processos que não só o da percepção. E é por isso que aquelas pessoas que se rendem, digamos assim, à percepção imediata, vão chegar a resultados equivocados, né? Então, a régua
bateu ali com o horizonte, logo a Terra é plana. Não, né? Não, porque tem outras informações, tem outros conhecimentos que precisam ser agregados a essa experiência imediata da percepção. Beleza, gente? Finalmente, o quarto traço da percepção é que a percepção é móvel e dirigível. O processo de atividade perceptiva é determinado pela tarefa que se coloca diante do sujeito. Então, por exemplo, se precisar examinar um quadro avaliando o método de trabalho de quem pintou, por exemplo, o sujeito estará atento em perceber a distribuição da tinta sobre a tela, ignorando o conteúdo da pintura. Então, o Luria, ele coloca isso, né, que a nossa percepção é móvel e é dirigível, ou seja, a gente dirige a nossa percepção de forma voluntária, né, de forma ativa. Então, digamos assim, eu viro para a Júlia, apresento uma tela e falo, Júlia, qual que foi a técnica, digamos, suponhamos que a gente tenha esse conhecimento, né? Suponhamos que a gente seja, sei lá, estudante de artes. Eu vou perguntar qual que é a técnica né? Qual que é a técnica de pintura utilizada para fazer essa tela. Então, aí você vai procurar, você vai se atentar, você vai se dirigir a sua percepção para coisas do tipo a tinta, como se distribui a tinta, digamos, quais são as formas que são utilizadas, qual é a textura dessa tinta, né? Se é lisinho, se faz camadas, enfim, você vai prestar atenção nisso, né? Você vai dirigir a sua percepção a isso, e não, por exemplo, ao conteúdo da pintura. Se tem figura humana, se não tem, se parece ser em tempos passados ou em tempos presentes, você não vai prestar atenção nisso, você vai prestar atenção em outras coisas, né? O que demonstra que a nossa percepção pode ser dirigida de maneira voluntária, ela não é um processo, como a gente disse, não é um processo passivo, né? Agora, por outro lado, se a tarefa for determinar o período em que o quadro foi pintado, será necessário dar destaque à análise dos personagens, da situação em que se encontram, o formato das construções, etc. Se for necessário entender a imagem que a pintura apresenta, o sujeito ampliará as informações que recebe e perceberá todo o conjunto. E, se lhe for proposta a tarefa de captar as expressões das pessoas, restringirá o volume de sua percepção e se concentrará nos detalhes isolados do quadro. Então, veja que em cada tarefa dessa, a gente vai determinar qual volume e qual o sentido da nossa percepção para poder dar uma resposta correta a essas tarefas. Então, nós dirigimos voluntariamente a nossa atenção para determinada percepção para que a gente possa responder aquela tarefa, né? Então, até aqui tudo bem, gente? Deu para entender? Então, dentro da percepção, nós temos algumas, né? Vamos falar primeiro da percepção tátil. Então, a percepção tátil compreende tanto componentes protopáticos, que são mais elementares e que identificam sensação de frio, de calor, de dor, quanto os componentes epicríticos, que são mais complexos e que identificam pressão, contato. Então, nós temos os elementos protopáticos, que são aqueles mais elementares, mais simples, e os epicríticos, que na percepção tátil é o que identifica pressão, contato, né? Coisas mais, digamos, complexas.
Isso daqui é importante, gente. Vou voltar a mencionar aquele documentário que eu sempre menciono para vocês, o Borboletas de Zagorski, porque tem as crianças que eram surdas e cegas, aquelas que faziam aula de música, elas faziam aula de música através da percepção vibrátil, né? Das vibrações dos instrumentos. Ou seja, é através da percepção tátil. Então, elas utilizam a percepção tátil no seu máximo, né? Na sua mais plena forma. Então, elas precisam desenvolver muito a percepção tátil. E, nesse caso de perceber vibrações, né, de ter o contato, seria, então, esses elementos epicríticos da percepção tátil, né, que são esses elementos mais complexos. A distribuição dos aparelhos responsáveis pelo tato é desigual. Então, quanto mais sensível é o órgão, maior a densidade dos aparelhos receptores. Quanto mais sutil é a função dessa ou daquela área da pele, tanto maior é a área que sua projeção ocupa no córtex cerebral. Então, o Luria está dizendo, né, que a distribuição dos aparelhos responsáveis pelo tato é desigual, no sentido de quanto mais sensível é o órgão, maior é a densidade dos aparelhos receptores lá no córtex cerebral. Então, nos lugares onde a nossa percepção é mais sensível, onde a gente sente mais, né, na nossa percepção tátil, tem como correspondência lá no córtex cerebral uma projeção de uma área maior. Então, existe essa relação, né? Quanto mais sensível a nossa percepção, a sua correspondência no córtex cerebral é de uma área de projeção maior. Então, é isso que caracteriza a sensibilidade tátil, né? Essa estrutura heterogênea, diferente para cada parte, né? Para cada parte do nosso tato. Então, nós temos formas simples de sensibilidade superficial, que é pressão e contato, e formas mais complexas, como sensação de localização, de contato, né? Formas mais simples de sensibilidade superficial, como pressão, e formas mais complexas de como a sensação de localização e contato. Então, nós temos sensibilidade distintiva, sensação de distância entre dois contatos, entre áreas próximas da pele. Então, a gente tem uma sensação distintiva, né, em que a gente consegue distinguir a distância entre dois contatos. Por exemplo, suponhamos que eu, por exemplo, pressione uma parte do seu corpo e outra ao mesmo tempo. A gente consegue distinguir, né, mesmo que sejam em áreas próximas da pele. Nós temos a sensação, por exemplo, de esticamento da pele. Nós temos a sensação de forma feita. Então, não sei se vocês já brincaram disso, né? Mas é algo que a gente chama de sensação de Forster, que é uma brincadeira que não sei se vocês já fizeram essa experiência, né? Mas, por exemplo, vira a pessoa de costa e escreve uma palavra nas costas dela, né? Então, tá desenhando letras. Você vê se a pessoa consegue distinguir, né? Ou letra, ou número, ou outra figura, se a gente consegue distinguir isso através da sensibilidade da pele, né? Da sensibilidade tátil. E nós temos a sensibilidade também sinestésica, que permite identificar o movimento que é feito com um braço em relação ao outro. A sensibilidade sinestésica. Deixa eu voltar aqui. Ai, meu Deus. Saiu. E a sensibilidade sinestésica, que é essa que permite identificar o movimento que é feito com o braço em relação ao outro, né? Então,
numa tarefa, digamos, avaliativa na clínica, você é capaz de perceber pela sinestesia da pele o movimento que é feito de braço em relação ao outro. Então, por exemplo, digamos, se você movimenta um braço, se a pessoa... deixa eu pensar num exemplo. Bom, vou pensar num exemplo aqui, depois a gente retorna. Então, mas para o Luria, a questão mais importante para a psicologia, né, em relação à percepção, todas essas questões da percepção tátil, é a transformação dos indícios particulares da informação que recebemos ao apalpar um objeto em imagem integral. Então, todas essas formas, né, de sensibilidade, da estrutura heterogênea da sensibilidade tátil, então, todas essas formas mais simples, mais complexas, distintiva, enfim, a gente estuda isso, na verdade, porque a questão mais importante para a psicologia, na opinião do Luria, é justamente a gente entender como que esses indícios particulares que nós enumeramos agora, que dessas informações que nós recebemos ao apalpar o objeto, se tornam em imagem integral, ou seja, como que se dá esse processo de receber uma informação ao apalpar um objeto e transformar isso em algo, numa imagem integral maior, né? Ou seja, não é exatamente o estudo isolado dessas percepções táteis, mas como que, através dessas percepções, a gente chega numa imagem integral. Dando como exemplo esses estudantes surdos e cegos que fazem aula de musicalização, né, que fazem aulas de música através da sensibilidade tátil das vibrações dos instrumentos. Então, como que isso se torna essa imagem integral da música, né, da percepção musical? Então, porque não é só apalpar o objeto, né, aquele apalpar se torna uma percepção musical, aquela pessoa está ouvindo, entre aspas, a música através da sua percepção tátil. Então, é isso, né? Como que essa experiência tátil vai levar a percepções, a imagens integrais. Então, a percepção tátil tem um caráter desdobrado, que é diferente da visão, em que ocorre com reunião de uma sucessão de informações e indícios particulares que culminam na criação de uma hipótese. Então, diferente da visão, o tato, né, quando a gente não está olhando, né, quando a gente está com, digamos, com o olho, suponhamos, né, uma pessoa de olho fechado apalpa um objeto. Você, ao apalpar um objeto, se você não estiver vendo esse objeto, você tem que identificar esse objeto através do tato, isso se dá através de um caráter desdobrado. Como assim? Você reúne um monte de informações sobre aquele objeto, então vamos voltar naquele exemplo lá dos seminários dos meus alunos antigos que fizeram uma caixa, né, que você não conseguia olhar dentro, tinha que descobrir qual era o objeto dentro e era um animal, né, era uma rã. Então, aquela pessoa, ela foi reunindo todas as informações, reuniu a informação de que era geladinho, de que era lisinho, de que parecia um animal, foram reunindo essa sucessão de informações e indícios particulares que vão culminar na criação dessa hipótese. Acho que é uma lagartixa, né? Então, conta com a palpação ativa, com predomínio dos dedos polegar e indicador, e movimentos heterogêneos. A gente vai deslocando os nossos dedos e movimentando as nossas mãos, né, os nossos dedos, a nossa mão, para poder apalpar o objeto. Então, Luria vai dizer que as regiões subparietais
que são as áreas capazes de sintetizar os elementos em um todo e criar mentalmente uma imagem integral da figura tateada. Então, quando você está lá palpando aquele bichinho, né, aquele animal, nesse caso desse exemplo, são as regiões subparietais que são essas responsáveis por sintetizar todas essas informações que você coletou, a textura, a temperatura, etc., e criar uma imagem integral para que é lagartixa. Nesse caso, a imagem integral criada, né, a hipótese criada estava equivocada, mas a partir daqueles elementos foi a imagem integral que a pessoa conseguiu criar, né? E o lobo frontal vai ser exatamente a área responsável por conferir a ação orientada e planejada no momento da palpação. Então, é o lobo frontal que vai ser responsável por esse processo da ação orientada de apalpar apalpar e buscar por hipóteses, né? Então, aqui nós temos o lobo parietal e as regiões subparietais, né? E aqui nós temos o lobo frontal. Do ponto de vista da percepção visual, a percepção visual tem caráter integral, ou seja, esse é o seu traço fundamental. Quando a gente percebe algo através da nossa visão, a gente capta de uma só vez a imagem completa do objeto, é uma percepção simultânea. Então, diferente do tato, né, que tem aquele caráter desdobrado, que você vai reunir informações para criar uma hipótese e depois ver se essa hipótese foi acertada, né? No caso da percepção visual, a gente só bate o olho e já capta. Ou seja, é uma percepção simultânea. Ela já tem um caráter integral, não é uma percepção desdobrada, né? A gente já enxerga e já capta. Então, na percepção de objetos complexos ou mal conhecidos, ou de situações inteiras, primeiramente é feita a discriminação dos indícios identificadores com sua síntese posterior e a comparação da hipótese inicial com a informação que realmente chega. Então, nós vamos fazer esse processo, né, quando nós observamos ou enxergamos algo, quando a gente está percebendo algo visualmente, a gente, no caso de coisas que a gente não conhece, né, como aquele exemplo que a gente deu da criança que não conhece a maçã ainda, a gente vai categorizando, a gente vai reunindo informações para poder chegar nesse caráter do que é, mas apenas no caso de objetos complexos ou não conhecidos, né, que a gente vai reunir essas informações, mesmo visualmente. Então, quanto mais complexa é a imagem apresentada, maior é o caráter desdobrado desse processo perceptivo. Então, quanto mais complexa é a imagem, né, ou o objeto, ou quanto mais desconhecido, né, mais longe da experiência pregressa daquela pessoa, mais a percepção visual vai tendo esse caráter desdobrado, de a gente não identificar o que é imediatamente, mas a gente ter que ir reunindo indícios para poder formular hipóteses e tentar entender, né, perceber aquilo ali de uma forma eficiente. Então, para a gente realizar a percepção visual, a gente realiza movimentos oculares para captar detalhes e também para conservar a imagem. Então, nós temos dois tipos de movimentos dos olhos, que são os micromovimentos, que podem ser notados até na fixação de um ponto imóvel pelo olho. Então, não sei se vocês já perceberam, mas mesmo quando a gente está olhando fixamente para um ponto, ou seja, quando nós não estamos, digamos assim, voluntariamente movimentando os nossos olhos, é possível ver o olho se movimentando. Ele tem esses micromovimentos, né, que é o olho, parece que ele está tremendo, assim, são movimentos muito
muito micro mesmo. Mesmo quando a gente tem a sensação de o olho estar parado, né? Então, a imagem imóvel, em relação ao olho, se mantém na retina apenas durante um tempo muito curto. Por isso, é necessário realizar micromovimentos com os olhos para conservar a imagem clara e estável. Então, essa é a explicação de por que a gente faz esses micromovimentos, né? Quando nós estamos olhando uma imagem, ela se mantém na retina apenas durante um tempo muito curto. Por isso que a gente faz esses micromovimentos para conservar essa imagem, né? É como se a gente ficasse olhando várias vezes aquela imagem para conservar ela na retina. Por isso que a gente faz esses movimentos, esses micromovimentos. Mas também tem os grandes movimentos, né? Que é a própria deslocar o olhar de um ponto ao outro, englobando tantos movimentos em forma de salto, quanto em movimentos cadenciados do olho. Então, são os grandes movimentos que permitem discriminar sucessivamente os pontos mais informativos, ou seja, os indícios do objeto, compará-los entre si e sintetizar um conjunto definitivo de indícios indispensáveis à identificação do objeto. Então, se o micromovimento é responsável por manter a imagem na retina, né, os grandes movimentos, na verdade, são responsáveis por identificar o objeto, porque com esses grandes movimentos a gente vai captando os indícios do objeto até chegar à definição, né, identificação em definitivo do objeto. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Por enquanto, não. Então, o olho, ele nunca se movimenta de maneira uniforme na identificação de um objeto complexo. O olho sempre procura e discrimina os pontos mais informativos que atraem a atenção de quem os examina. Então, o olho está sempre procurando os pontos mais informativos daquela situação ou daquele objeto, aquilo que vai discriminar o objeto para você identificá-lo, né? Então, quais são fatores que determinam a percepção dos objetos e das situações? A tarefa que se coloca ao sujeito, né, e a atividade prática que ele desenvolve com essa tarefa, a assimilação do tema da situação em que ele está incluída, valor de indícios isolados, então a precisão da percepção das formas aumenta substancialmente se a figura examinada atribui-se significado de nosso, então o valor, inclusive afetivo, né, que se tem em relação a essa situação, esse objeto, e principalmente a experiência anterior do homem e a percepção material das imagens correspondentes. Então, a gente tem mais condições de identificar algo se a gente já tiver passado por essa situação anteriormente. Então, a percepção está ligada à memória, está ligada à experiência pregressa, né? Então, vamos passar isso daqui. As diferenças individuais das pessoas interferem diretamente na percepção. Os testes de Rorschach demonstram isso, né? Como que diante de uma mesma imagem, você pergunta para pessoas diferentes o que é aquilo, pessoas diferentes vão dar respostas diferentes. Então, a experiência individual também interfere na sua percepção. O sujeito normal percebe o objeto que lhe é proposto, discriminando neste uma infinidade de traços, incluindo em diferentes situações e generalizando numa categoria com objetos exteriormente diferentes. Agora, sujeitos intelectualmente atrasados, né, como foi a pergunta da Júlia, discriminam o objeto examinando um número consideravelmente inferior de traços. Incluem com dificuldade o objeto em exame em diferentes contextos e por isso sua percepção é bem mais pobre e indireta do que a percepção do sujeito normal, entre aspas, né? E aí, finalmente, o Luria vai mostrar que a linguagem, ela tem todo um papel, desenvolve todo um papel na percepção,
Ele vai dizer, a incorporação da palavra transforma radicalmente o processo de percepção, permite distinguir mais nitidamente as imagens com base não nos indícios isolados, mas no seu caráter material mais complexo. Então, à medida em que nós vamos desenvolvendo a linguagem, a nossa percepção deixa de ser baseada nesses indícios isolados que nós vamos isolando para criar essa imagem integral, mas ela vai passar a se basear no seu caráter material mais complexo, né, nas nossas impressões anteriores, num nível de racionalização. Então, aquilo que eu falei, você olha para a Lua e vê uma bolinha pequena, mas a sua percepção equivocada é corrigida pela linguagem, pelos seus conhecimentos, enfim, pela racionalização que se faz do processo, né? Então, são as áreas occipitais do cérebro, ou as áreas primárias do córtex visual, que percebem o objeto visual a partir das imagens que partem da retina. As áreas secundárias do córtex, né, os campos 18 e 19 de Brodmann, sintetizam as imagens num todo único. As áreas parietal e occipital são as responsáveis por identificar os objetos simultaneamente, e os lobos frontais conferem o movimento ativo dos olhos em busca desses detalhes informativos, né, para realizar a percepção. Então, nós temos aqui, né, campos 18 e 19 de Brodmann. Aqui é a divisão dos campos. Finalmente, nós temos a percepção do espaço. Enfim, acho que isso daqui a gente pode passar mais rapidamente, porque é algo mais simples, né, que se baseia no aparelho vestibular, que são os sinais semicirculares do ouvido interno. A gente já discutiu um pouco disso quando falamos da sensação. A região subparietal, que não afeta a percepção normal das formas dos objetos, mas que leva, via de regra, um distúrbio profundo das formas superiores de organização da percepção espacial. E nós temos a percepção auditiva, que está relacionada com a reunião das excitações que chegam ao cérebro em séries sucessivas. A percepção auditiva, segundo Luhrer, é muito mais complexa nos seres humanos do que nos animais. Então, embora a gente ache, né, por exemplo, o cachorrinho, ele escuta muito mais, tem uma percepção mais maior, auditiva, mas no nosso caso, no caso dos seres humanos, ela não pode não ser maior, mas ela é muito mais complexa. E isso é o que explica, por exemplo, a gente ter esses dois sistemas objetivos que exercem grande influência na codificação das sensações auditivas do homem em complexos sistemas de percepção auditiva, ou seja, sistema ritmo melódico ou musical, de códigos que permite distinguir estados emocionais da fala, é o que se chama de prosódia, né? A gente distingue na nossa percepção auditiva não apenas o estímulo, o som, né, como fazem os animais, mas a gente também distingue esse sistema ritmo melódico. A gente é capaz de falar, por exemplo, se alguém está falando com você, você é capaz de identificar no tom daquela fala, ou seja, na sua estrutura rítmica e melódica, se a pessoa está brava, se ela está sem paciência, se ela está com raiva, né? Então, a gente distingue essa coisa muito mais sensível, né? A gente também tem o sistema fonemático de códigos, ou sistema de códigos sonoros da língua, com o qual construímos palavras. Então, nós somos capazes de identificar também os códigos, né, que são algo bem mais complexo do que um som inespecífico, como o som que os animais escutam, né. Então, Luhrer diz, a essência da captação auditiva do discurso consiste em distinguir esses traços na cadeia falada, torná-los dominantes, abstraindo simultaneamente o timbre com o qual são pronunciadas as palavras e a altura do tom que distingue a voz de quem as pronuncia.
Veja o quanto é complexo, né? É muito mais complexo. Então, as regiões envolvidas com a percepção auditiva é a área periférica da via auditiva do ouvido interno e as áreas primárias, projetoras, né? Que captam a sonoridade do ambiente e que, quando lesionadas, causam a surdez. São os nervos auditivos, então, as áreas secundárias do córtex auditivo, região temporal direita, né, que está relacionada à audição musical, as áreas terciárias, que vão para temporoparietais, e são responsáveis pela regularidade da informação sonora, enlace das estruturas. Então, o Luria vai dizer, cabe observar que a afecção auditiva tenra, de qualquer origem, pode criar dificuldades essenciais para o desenvolvimento intelectual da criança. As crianças que em idade tenra tiveram reduzida audição, começam a experimentar visíveis dificuldades de percepção do discurso que lhes é dirigido. E como resultado, a comunicação verbal dessas crianças é dificultada e perturba-se a formação do seu próprio discurso e, simultaneamente, o desenvolvimento intelectual geral. Então, ele está mostrando, né, que existe relação entre a afecção auditiva e o desenvolvimento intelectual da criança. Então, quando a gente escuta, né, e a gente consegue distinguir o ritmo, o tom, a gente consegue distinguir essas coisas mais sensíveis, isso está ligado com o desenvolvimento intelectual geral. Não significa que a criança que não tem audição não vai desenvolver, porque ela vai desenvolver isso por outras vias. Mas o Luria está chamando a atenção para o fato de que existe uma relação entre a percepção auditiva e o desenvolvimento do pensamento, desenvolvimento da linguagem, né? Então, essas coisas não estão isoladas. E nós temos, por fim, a percepção do tempo, que tem aspectos variados e se realiza em diferentes níveis. Então, nós temos níveis mais elementares, que é a percepção da duração e da sucessão de fenômenos ritmos conhecidos como horas biológicas, como sono, fome, né? Então, essa nossa capacidade de sentir sono todo dia no mesmo horário, sentir fome todo dia no mesmo horário, né? O ritmo cardíaco, respiratório, tudo isso são esses níveis mais elementares da percepção do tempo. E nós temos, evidentemente, níveis mais complexos, que são padrões de avaliação do tempo criados pelo homem, né? Então, fomos nós que criamos os dias, enfim, criamos que organizamos a percepção do tempo nessas categorias, né? Horas, minutos, segundos, dias, meses, anos, né? Essa percepção é uma percepção exclusivamente humana. Então, algumas profissões trabalham tanto com a noção de tempo que o sujeito torna-se capaz de perceber pequenos intervalos de segundos. E quais são as regiões, né? Região temporal e regiões subcorticais são as principais estruturas envolvidas com essa percepção temporal. O David está fazendo essa pergunta, né? Nosso relógio biológico, exatamente isso que ele está chamando, é esse nível mais elementar, né? Que nós, como diz o nome, né? Relógio biológico, a nossa organização biológica, ela vai criando esse padrão de repetição, né? Então, como nós todo dia almoçamos ao meio-dia, é comum que quando vai chegando perto desse horário, a gente sinta fome. Isso faz parte do nosso relógio biológico, né? Nossa biologia que está, nossa constituição biológica que responde a essa percepção mais elementar do tempo. Chegando próximo do horário de comer, eu vou sentir fome. Chegando próximo do horário de dormir, eu vou sentir sono, né? Chegando próximo do horário de acordar, normalmente se acorda até sem o despertador, porque alguns conseguem, né? Não todos, mas assim, que a nossa constituição biológica
E nossa percepção do tempo está também nesse nível mais elementar, mais biológico, corporal, físico mesmo, né? Ah, sim. Pode envolver outros fatores, inclusive, no nosso caso de seres humanos, que somos seres muito mais complexos do que os animais, a gente mesmo cria, né, instrumentos que vão nos ajudar, nos auxiliar a criar essa rotina, a nos ajudar nessa percepção elementar do tempo, né? Então, suponhamos, a gente já percebeu, sei lá, eu percebi que eu não consigo acordar, eu coloco o despertador para despertar. Mas vão existir aquelas pessoas que não precisam disso, né? Que ela vai já acordar antes mesmo do despertador. Por que isso acontece? Porque essa percepção do tempo, mesmo que ela esteja dormindo, mesmo que ela não esteja consciente, é num nível elementar, num nível mais biológico, ela desperta, porque, digamos assim, isso já aconteceu tantas vezes, isso está dentro de uma regularidade, de uma percepção do tempo mais elementar, e de fato a pessoa desperta antes do despertador. Mas é claro que o ser humano ele já criou N formas, né, de garantir que isso vai acontecer sem que você tenha que confiar nessa percepção elementar do tempo, né? Como, por exemplo, o despertador. Gente, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, hoje nós finalizamos esse primeiro capítulo, capítulo 8, sobre sensação e percepção. Aí amanhã eu vou mandar todas essas informações lá no grupo, para todo mundo ter acesso. E aí, na próxima semana, nós não teremos aula síncrona, né? Ela será assíncrona para que vocês façam a última nota de leitura, e a gente se vê na outra aula, na outra semana, que aí nós vamos dar seguimento falando sobre atenção e memória. E aí vai ser uma aula um pouquinho mais longa, né? Ela vai ser mais ou menos das 7 às 9, 9h30, mais ou menos, para que a gente possa contemplar todo o conteúdo. Então é isso, uma boa noite para vocês, um bom descanso, e a gente se vê daqui 2 semanas. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.